atrás, em 2006, eu iniciei o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV. Não sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para pensar em saúde?" era, sim, uma proposta visionária que recebi através de um sonho que me fez com que minha intuição entendesse que, naquele mesmo momento, deveria preparar todos nós a esse despertar preventivo frente à pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando o meu sonho, literalmente, e estava finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui em 2023, na Primer TV, apresentando a todos vocês Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia? Você já pensou nisso? Meus almados, nas palavras de Clarice Lispector, sei que a mudez, se não diz nada, pelo menos não mente, enquanto as palavras dizem o que não quero dizer. E hoje, nosso alquimista do agora tem muitas palavras a dizer, começando com sua história de vida. Paulo Vitor, né? É publicitário, redator, diretor de criação, consultor de comunicação, presidente da Academia Paranaense de Letras, compositor e letrista, com cerca de 100 canções gravadas por diversos artistas. Autor de teatro, roteirista de programas de televisão, poeta e escritor, e um ser generoso de estar aqui conversando conosco. E seja muito bem-vindo em nossa sala de estar bem, saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora, Paulo Vitor. Eu que fico muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade de mais uma vez usar a palavra para chegar até as pessoas e dizer alguma coisa que provavelmente eu tenho para dizer dessa minha vida, né? Eu escrevo há muitos anos, comecei a escrever por meio da música, né, da letra da canção, aos 16 anos, mais ou menos. Como eu já estou completando 76 anos, faz 60 anos que eu estou nessa estrada de escrever praticamente todos os dias. A minha vida se repartiu em vários caminhos, né? Eu trabalhei com diversas formas de aplicação, né, da palavra, na música, no teatro, na publicidade, na televisão, na escrita literária mesmo, né, na poesia. Então, exercitei bastante com esse instrumento aí as várias formas de expressão que mais me chamaram mesmo, né? E até hoje continuo. A palavra merece um festival? Não só um festival, a palavra merece o status de pilar da civilização, né? Tudo, depois que o homem inventou a roda e o fogo, a coisa mais importante que há na civilização humana é a invenção da palavra e da linguagem. Sem palavra e sem linguagem, os fatos se perdem, o conhecimento vai embora, tudo desaparece. É impossível formular qualquer ideia sem uma palavra, né? Não há o que substitua a palavra para você enunciar qualquer conceito ou para contar qualquer história, para avisar o que quer que seja para os demais, né? Ou para armazenar o conhecimento e passar adiante em forma de memória guardada, né? Memória viva, né? Então, a palavra tem uma importância fundamental antes dela ser escrita, né? E depois de escrita, mais ainda, porque aí você tem um suporte físico para sustentar essa palavra ao longo dos milênios, né? Enquanto houver a palavra escrita, não se perde o conhecimento. E esse conhecimento não é só um conhecimento artístico, né, do mundo das artes.
A palavra é um instrumento do homem, né? É um instrumento do humano, né? Ele define o humano, né? Penso, logo existo, né? Sem uma palavra você não pensa, não tem uma existência humana, né? Então, a palavra é fundamental, no sentido mais claro da palavra, né? Fundamento, ela está no fundamento da civilização. Então, ela merece todas as festas, celebrações, e merece a reverência de todas as pessoas, porque realmente nós devemos o estágio do conhecimento que hoje o homem tem à palavra. Sem dúvida, porque, fazendo um link do que a gente falou em relação à questão do teatro, né, era um festival dedicado a Dionísio, né, dedicado ao deus Baco, né, e como surgiu a nomeação, Festival da Palavra, ele é extremamente lúdico, né. Sim, uma celebração, né? É uma comemoração. Vamos lembrar juntos, né? O significado da palavra. Por que que a palavra é tão importante e por que que ela merece uma festa? Né? Porque ela merece ser festejada. Então, vão ser exibidas diversas formas do uso da palavra, mas de uma maneira inovadora, na minha opinião. A Lucy Colin, que é a curadora do festival, foi muito feliz na escolha dos temas e das pessoas que virão participar desse evento, né? Que certamente vai ficar marcado na história da cidade. Esse está sendo o primeiro, né, primeiro É o festival da primeiro, palavra. é o primeiro, é pioneiríssimo, né? Então dá orgulho de participar desse primeiro momento, assim. Parece que a gente está abrindo um caminho novo para a celebração das artes aqui em Curitiba, né? Curitiba, assim como já é uma cidade referência nos festivais de música e de teatro, passará a ser também uma referência como uma cidade que sabe celebrar a palavra. De uma certa forma, contemplando todos, né, porque tem também oficinas para o pessoal de necessidade especial. Sim, todo mundo é bem-vindo, né? A palavra gosta do ser humano e o ser humano gosta da palavra, seja qual for a forma de emprego da palavra. Às vezes é para uma função absolutamente simples, como pedir alguma coisa, né? Como fazer um, uma dar um conselho para uma criança, para um filho, como é que você usa a palavra nesse momento, né? A palavra como material funcional para o dia a dia, né? Para o convívio saudável, aquele bom dia quando você entra no elevador. Aqui não dizem muito bom dia no elevador, mas né, são hábitos de civilidade, vamos dizer assim, que requerem o uso da palavra. E vamos lá, o Festival da Palavra está aí, é um momento bacana, Então, bacana. e inicia o festival, dia 27 às 17 horas com um flash mob. Ah, sim, vamos lá, vamos ler O flash mob, cada um leva o seu livro seu livro, né? e na posição ali do cavalo babão até, Né? Belvedere, vai se passar um drone Um drone, e vai filmar as pessoas num ato silencioso, né, da leitura. isso. Cada um com seu livro. É, então Todos, convidamos todos lá, né. vai ser muito bom. E eu tenho certeza que esse festival vai ser um brinde de palavras aí para a cidade, né. Ah, vai. Vai, Curitiba vai ser uma nova palavra a partir disso. Em referência ao Raul, está passando um trem aqui na frente. Ah, isso é legal.
Isso é muito legal. Você mora no Bacaxiri? Isso, Ah, tá vendo? passa o trem, Eu conheço esse trem. vem Ele o já me trem. perturbou durante algum tempo em que eu morei perto. Esse trem passava de madrugada, nas Aham. horas próprias. Mas é tudo bem, a gente acaba, né, assimilando a companhia do trem e pronto. É, a gente adapta a referência, né, É trem do isso, Raul, né, música do isso, isso. Raul. Se vocês ouvirem um trem, é que ele tá passando aí. Um escritor busca falar o mundo decodificando através da palavra, né. E quem é Paulo Vítola? Paulo Vítola é alguém que se expressa por meio de palavras e diz aquilo que pensa e sente o tempo todo por meio de diversas formas artísticas de utilização da palavra, várias artes que envolvem a palavra. Então, o Paulo Vítola é esse cara. Há outros Paulo Vítolas, né? Tem o Paulo Vítola, presidente da academia, o Paulo Vítola que faz assessoria de comunicação, consultoria, etc. É o profissional, né? E São diversos eus em mim, né. são muitos, né? São muitos. Como o Fernando Pessoa já tinha os seus heterônimos, eu não criei heterônimos porque daria muito trabalho, é melhor ter um nome só para todos eles, né? Mas é isso, a gente é múltiplo, né? A gente não é um só. Existem várias personas na vida diária, assim, e a gente tem que ir dando vida a essas pessoas da melhor maneira que a gente conseguir, né? Sendo fiel a si mesmo, né? E as pessoas lembram também muito a questão do teatro grego, né. Sim, a máscara, né? Que Sim. você usa conforme o personagem que você encara ali, né? Então a persona é justamente a máscara, né? É a máscara trágica. Gostaria de saber quem foi o primeiro ator grego que um dia esqueceu de levar a máscara. E deve ter sido interessante, porque pela primeira vez um ator com a sua própria, com o seu Sim. próprio rosto, né, com a sua própria fisionomia, se dirigiu ao público e falou. Deve ter sido um momento assim fantástico. Eu gostaria de ter visto. E a própria máscara tinha a questão da acústica, né, a questão de impostar a Ah, voz, sim, era uma espécie de megafone, né? Ela amplificava o som. Os anfiteatros já eram feitos, né, de maneira a ter uma acústica boa. Mas claro que a máscara trágica ela amplificava esse som, né? Funcionava como um megafone mesmo, uma corneta, né? A é. boca. E na nossa vida, assim, os diversos papéis sociais são máscaras também, né, que a gente está todo o tempo brincando, né. Sem dúvida, é uma atuação permanente, né? Você, conforme a função que você está exercendo, né? Você tem uma determinada figura que você tem que fazer e corresponder a ela, né? Porque é isso que se espera de você naquele momento, né? É uma construção complexa, né? Se for avaliar todas as máscaras que você tem que usar na vida, né? Sim. É uma construção complexa, mas a gente precisa dessas máscaras, né? Porque senão não suporta, é impossível. O presidente Academia Paranaense de Letras, como vai ser essa participação nesse festival? O que que vocês, esperam, né, que esse festival vai gerar futuramente? Eu acho que vai gerar a atenção das pessoas, né, em torno da palavra escrita, da palavra falada, da palavra cantada, da palavra usada no dia a dia.
Então, esse protagonismo da palavra, né, numa, com uma cidade inteira em torno e pessoas de grande expressão acorrendo, né, a essa cidade para fazer com que essa festa seja grandiosa, como provavelmente será, né? Sim. Realmente a expectativa da academia e de todas as entidades culturais do Estado é muito grande. Que seja um momento feliz para a palavra e para a cidade, né? E para todos nós, para o mundo. É um momento em que o mundo vai estar olhando um pouco para Curitiba e vendo no centro da cena a palavra. Sim, e de uma certa forma, você tem destaque em diversas dimensões da palavra, né, a parte de música, como letrista, poeta, escritor, né. A literatura surgiu para você em qual viés? Também viés da publicidade, né, da comunicação. Na realidade, a minha primeira manifestação assim de uso da palavra de forma artística, vamos dizer assim, né, mas procurando uma expressão das emoções, dos sentimentos e tal, foi como letrista de música. Eu comecei, na verdade, fazendo música. Sempre achei que poesia para mim é música, né? Poesia para mim está ligada intensamente à música, né? A poesia lírica, né? A poesia que se fazia com a lira, né? Que se cantava, na verdade. A poesia trovadoresca, o que era senão a canção, né? A poesia fundamental, a poesia para ser declamada ou falada, para guardar memórias, né? A poesia do teatro, que era também uma poesia falada. A poesia passou a ter aspectos mais requintados do ponto de vista da estrutura rítmica, melódica e até da rima, né, com os hinos sacros. Né? Quer dizer, a, a, a rima não existia na poesia antiga. A rima passou a existir já na Idade Média, né? A partir do momento em que surgiram os hinos religiosos. Então, para as pessoas guardarem na memória, o São Gregório inventou a rima. A rima é uma invenção dos hinos religiosos, né, da Igreja Católica, que prevalecia na época. Tinha uma força muito grande durante todo o período medieval. E isso gerou os diversos modos, né, de utilização da canção para tudo. Tinha a canção da colheita, a canção do plantio, a canção de contar uma história, de contar um caos, né? A canção de levar notícia, a canção servia para uma porção de funções, era uma espécie de mensageira, né? De sentimentos, de percepções e até de notícias, né? Então, eu comecei por aí. Eu comecei como letrista de música, fui fazendo as minhas próprias músicas com letra. Eu comecei a aprender violão com 15 anos e nunca fiz uma formação erudita assim, né? Eu fui aprendendo intuitivamente a tocar, também vendo outros músicos, né? Que já Você foi sabiam, precoce nesse caminho da arte, né? muito precoce. Eu já tinha músicas bem.
bem feitas, eu acho que para a época em que eu comecei, do ponto de vista não musical, mas especialmente do ponto de vista da palavra, né, do texto. Entendi. Você veja que eu comecei a minha parceria com o Lápis, que foi o meu parceiro inicial, assim. Depois que eu fiz muita coisa sozinho, né, exercitei muito sozinho, eu fui parceiro do Lápis. O Lápis era um violonista, compositor importante de Curitiba, praticamente dominava as noites da cidade num momento em que eu era um menino, eu não entrava nos lugares onde ele tocava, né? Não podia entrar, não tinha carteira de identidade falsificada, né? Então, eu me encontrava com ele porque ele era meio vizinho meu, ele morava nas Mercês e eu aqui no Bigorrilho. Então, ele, quando vinha para a cidade, ele dava uma passada na minha casa. Eu tinha 16 anos. Ele já era um pouco mais velho, tinha uns 19, 20 anos, né? E a gente começou a trocar figurinhas ali. As primeiras canções que eu fiz com o Lápis, eu tinha essa idade, 16 anos. Olha. Também tinha um ambiente musical no país muito favorável, né? Muito favorável. A, Eram festivais, né? além dos festivais, Uhum. antes dos festivais, teve assim a explosão que foi de criatividade e de bom gosto musical e de requinte musical na música brasileira, que foi a bossa nova, né? A bossa nova foi um momento assim de um brilho excepcional, porque a gente via músicos assim, do nível, né, da competência do Antônio Carlos Jobim, por exemplo, e poetas do tamanho, né, da dimensão do Vinícius de Moraes fazendo canções, né? Na esteira deles vieram muitos outros poetas, grandes poetas. Essa geração foi abençoada, né? Abençoada mesmo, assim. Carlos Lira, Edu Lobo, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, esses caras eram, na verdade, os grandes poetas daquele momento, né? Os poetas, vamos dizer assim, da palavra escrita, os grandes poetas da palavra escrita eram João Cabral e Carlos Drummond de Andrade, né, naquele momento ali. Eles não tinham grande afinidade com a música, né? Mas, exceto pelo fato de que a poesia sem música, ela não sei, a poesia é para ser falada ou cantada, na minha opinião. Não, não, Sim. não é uma coisa só para ser lida com os olhos, né? Aí, no caso, falando de música, a publicidade também tem os jingles, né? Sim, sim, mas veja, no salto da canção para outras linguagens, né? Eu comecei a trabalhar para o teatro, músicas para o teatro, né? Então, a música para o teatro veio antes do jingle, na minha vida, assim, né? Eu trabalhava na televisão, eu escrevia na televisão, era redator, né? Produtor de programas de televisão. Eu estava com 20 anos, mais ou menos. Ao mesmo tempo, comecei a fazer canções para teatro, né? A Cidade Sem Portas, que foi a primeira peça que foi encenada, das que eu participei, ela foi escrita dentro da televisão pelo Aderbal Fortes, que era o redator-chefe principal do noticiário mais importante da cidade na época, que era o Show de Jornal.
e eu fiz as canções. A direção desse espetáculo foi feita por um outro cara que apresentava jornal na TV e era um grande ator e diretor de teatro, que era o Sally Volokita. Então, nós fizemos essa peça no Teatro Paiol no ano seguinte à inauguração do Paiol, em 1972. Né? Nós escrevemos essa peça antes do teatro ser inaugurado. Ele foi inaugurado no final de 71 pelo Vinícius de Moraes e o Toquinho, com a Marília Medalha e Trio Mocotó. Em março de 72, portanto, março do ano seguinte, nas comemorações do aniversário da cidade, nós estreamos a Cidade Sem Portas, que era um espetáculo musical que contava a história da cidade de uma maneira interessante, divertida, para todos os públicos, todo mundo amava a peça. E como surgiu esse nome? Eu achei demais esse nome. Então, a inspiração desse nome veio de um verso do Carlos Drummond de Andrade na Rosa do Povo, né? Que ele fala de uma cidade sonhada, uma cidade sem portas, de casas sem armadilhas, um país de riso e glória como nunca houve nem uma Que cidade, legal. uma cidade do homem. Então, cabia perfeitamente como uma denominação para essa cidade que se abria para o mundo, né? Naquele momento ali. Havia grandes transformações ocorrendo na cidade, a implantação do plano diretor dava um rumo diferente para a cidade e enchia as pessoas de orgulho. A Rua das Flores tinha acabado de ser fechada para o trânsito de automóveis, era a principal rua da cidade. A rua da minha adolescência, a rua dos cinemas, a rua em que eu ia a matinada aos domingos, ela deixou de, não passava mais automóvel, só era utilizada, passou a ser utilizada por pedestres. Os olhares do mundo estavam voltados para Curitiba naquele momento, que era a experiência urbana mais importante que se fazia na época, né, urbanística. Legal. Então, Cidade Sem Portas por muitas razões, né? Até porque ela aceitava e sempre aceitou imigrantes de todos os lugares do mundo, né? Que fizeram, construíram, tornaram essa cidade o que ela é, né? Tem o suor de todos os povos, né? Não só de outros países, mas do Brasil inteiro, que vieram para cá, do interior do estado inteiro, que vieram para cá. E essa cidade realmente ela tem essa característica única, né? E o De, de... prefeito dedicou também, né, o prefeito Greca dedicou também casas de leitura, né, temáticas também para os nossos Sim, povos. sim. É, olha, Curitiba Curitiba, a partir daqueles anos 70, ali, começo dos anos 70, ela teve uma transformação muito grande na área cultural, né? Para ter uma ideia, o único teatro que existia era o pequeno auditório do Teatro Guaíra e o auditório da reitoria da Universidade do Paraná. E Não foi com havia uma peça sua, né, que inaugurou também Guaíra. o teatro, o grande Uhum. auditório, sim. O grande auditório foi também o Aderbal e eu fizemos essa peça que chamava-se Terra de Todas as Gentes e inaugurou o grande auditório, o Auditório Bento Munhoz da Rocha, em 1974, portanto, 2 anos depois da Cidade Sem Portas, né? Essa peça procurava justamente refletir esse aspecto, né, de nós sermos uma terra de todos os povos do mundo, né, mostrando o folclore, mostrando as danças, mostrando os sotaques, mostrando
a contribuição, a colaboração das culturas diversas que vieram para cá, né? E fizeram com que o Paraná se tornasse o que ele é, né? O que ele era na época e continua sendo até hoje. Esse Essa, acolhimento, né? essa peça ela tinha uma pretensão de mostrar todas as possibilidades do palco, né? Aquele palco enorme do Teatro Guaíra, né? Do Guairão, Sim. com todo o maquinário disponível ali, né? Tinha elevador para a orquestra, subia e descia, tinha para os cenários se moverem, tinha coisas, trilhos para caminhar os cenários, tirar de cena, entrar em cena. Tinha uma possibilidade enorme de utilizar esses recursos, né? E a gente não poupou nenhum, não deixou de fora nenhum desses recursos para fazer com que essa peça fosse encenada. Então, havia cerca de 300 pessoas no elenco desse espetáculo, porque todos os grupos folclóricos participaram, fazendo danças, né? Em cenas abertas, assim, com a orquestra sinfônica inteira e um coral tocando ao mesmo. Então, realmente era uma coisa. Hoje é impensável fazer aquilo. Foi uma inovação, né? Não só a inovação, foi uma loucura completa, né? Porque praticamente todos os atores e atrizes que tinham passagem pelo Teatro de Comédia do Paraná, ou pelo curso de teatro, ali, estavam no elenco, né? Tinha o coral da universidade, a orquestra sinfônica da universidade, na época ainda era da universidade, e enfim, tinha todos esses dançarinos, né, dos grupos folclóricos, os Uhum. músicos, o arranjo geral do espetáculo, da parte musical, que foi feita pelo maestro Valtel Branco. Ele veio especialmente para cá para fazer os arranjos e a regência da orquestra. Então, os grupos folclóricos, na verdade, eles dançaram ao som da orquestra sinfônica, não foi pouca coisa. Assim, era uma coisa extraordinária, né? De fato teve um impacto muito grande no momento, assim, porque conseguiu mostrar a que veio aquele teatro, por que fazer um teatro daquele tamanho. Ele ficou todos os dias de apresentação, ele ficou lotado e todo mundo saía encantado do espetáculo, né? Foi apoteótico, né? Porque foi várias Foi, foi. expressões artísticas, né? E você veja, a gente tinha acabado de fazer um espetáculo no Paiol, que é o contrário, né? Um espetáculo intimista, para uma arena de pequeno porte, né? Poucos espectadores, cerca de 200 espectadores ali, e um teatro novo também. Ele foi uma adaptação daquele Paiol de Pólvora, né? Transformou-se num teatro e a gente tinha acabado de sair desse espaço mínimo, né, para aquela amplidão, né, do palco do Guairão. É, foi algo assim realmente de grande coragem na época da Uhum. direção do teatro, né? Era o Sali Volokita era o superintendente. Quem fez a direção do espetáculo foi o Maurício Távora, grande ator, grande diretor, um comediante de alta performance, assim, fabuloso, realmente uma pessoa inteligentíssima, também um escritor, poeta, um intelectual de grande qualidade que infelizmente a gente já perdeu, assim como o Sale também, né? Mas
não ficou por aí. Eu consegui fazer um espetáculo, acho que bem maior do que a Cidade Sem Portas, do ponto de vista da estrutura do espetáculo mesmo, num teatro muito menor, mas muitíssimo menor, que foi o Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa, né? Foi uma tentativa de reavivar o Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa, e me chamaram assim às pressas em janeiro para fazer a inauguração em março. Eu tive que pedir férias na agência onde eu trabalhava para escrever essa peça. Essa eu escrevi, eu mesmo escrevi toda ela, e fiz todas as canções junto com o Marinho Galera, meu parceiro até hoje, né? Nós fizemos todas as músicas, era uma revista musical, tinha cerca de 15, 16 músicas novas, né? E a peça era interpretada pelos comediantes mais tradicionais da cidade. Foi uma homenagem mesmo aos grandes comediantes, né? O próprio Maurício Távora, a Odelair Rodrigues, o Idelson Santos, o Danilo Aveleda, a, a nossa, é uma peça fantástica, assim, por causa desse elenco maravilhoso, Rogério Delê, né? É, a Jane Martins, enfim, E como foi a inspiração do nome dessa peça, assim? foi assim, foi interessante porque é, havia ali naquele momento uma, uma intenção de é, falar um pouco mais, de uma forma mais divertida a respeito da cidade, né, de Curitiba, na forma de uma revista musical, né? E a gente começou a pensar em torno, né, dessa questão da tribo, né? Porque tudo aqui quem deu o nome para a cidade foi um cacique, né? Curitiba, né? O que eu pensei foi o Tindiquera, né? O cacique. Uhum. O que eu pensei foi, na estrutura do espetáculo, foi manter esse cacique em cena do começo até o fim da história, né? Ele não morre, ele continua, ele continua, ele continua, ele interage com a modernidade, com as coisas Ele diferentes, nomeia e continua na existência. com a televisão. Ele é o centro, né, do espetáculo. E daí, então, a ideia da tribo, nossa tribo, né? A nossa tribo é Curitiba mesmo. Aí eu peguei a frase do hino nacional, né? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ó Curitiba, nossa tribo, salve, salve. Né? Fiquei no mesmo, na mesma métrica, né? Da frase do hino nacional, fazendo essa brincadeira com o título da peça. Essa peça se revelou muito maior do que o teatro podia suportar. Às Uhum. vezes parecia que tinha mais gente no palco do que na plateia. De fato, o teatro ele não foi dimensionado para isso. A gente não sabia o que ia encontrar lá, porque o teatro estava em construção enquanto a peça estava sendo escrita. Então, Sim. não fazia a menor ideia do que seria, né? Os ensaios eram todos feitos fora de lá. A gente nunca ensaiou naquele lugar. Foi um O ensaio desafio, então. naquele lugar foi assim, colocar o som lá, entrar em cena, porque já o público já tinha entrado, né? Foi a estreia. E foi um espetáculo muito interessante, porque ficou desse espetáculo uma coleção de canções sobre a cidade de Curitiba que Uhum. viraram um álbum duplo de 2 LPs, né, juntando uma parte do repertório da Cidade Sem Portas
com uma parte do repertório do Coritiba Nossa Tribo Salve Salve, formou-se um álbum. Na época era LP, né? Aquele bolachão. Era lindo, assim, lindo. E foi editado pela Fundação Cultural de Curitiba na época. Nunca mais. Na Cidade Sem Portas, já no ano seguinte, não, no ano de 72 mesmo, surgiu ao mesmo tempo a Fundação Cultural de Curitiba. Ela foi posterior ao teatro. Tanto é que a marca da fundação é o teatro, né? Era o que Sim. identificava, né, de cara a cultura local, era o Teatro Paiol, né? E o Teatro Paiol, ele tem uma peculiaridade que ele é circular, né. E isso era uma arena no momento que no país se precisava espaços onde as pessoas se encontrassem e falassem, né, umas com as outras. Era um momento de dificuldade grande, assim, do ponto de vista político, né? A gente estava sob um regime de ditadura militar, né? Então, todo lugar que se abria para o encontro e para difusão de ideias e palavras, né, era visado, e a gente de fato ocupou aquele espaço. Claro que tinha que passar tudo pela censura, Sim. as coisas não eram simples, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo surgiu o MAPA, né? O movimento Atuação Paiol, porque foi feito ali no próprio Teatro Paiol como um ponto de encontro de músicos e compositores. Esse movimento ele durou alguns anos e tinha encontros semanais. Todas as segundas-feiras, nós, compositores, ocupávamos espaço ali. Havia o som disponível, a infraestrutura para a gente se apresentar músicas uns para os outros, trocar ideias, falar, enfim, fazer o que quisesse, na verdade. O palco era nosso, a plateia também. Então, e às vezes a gente fazia apresentações abertas mesmo, quer dizer, shows, né, para convidar os amigos, ou para chamar as pessoas mesmo para conhecer os compositores da cidade. Não havia outro espaço para isso, né? Era o Paiol mesmo, né? O, o, o Teatro de Bolso veio bem depois, bem depois, que eu digo, quase 10 anos depois, né? O que você comentou, assim, a respeito da ditadura, de uma certa forma, a palavra teve que buscar uma outra dimensão, que foi a dimensão simbólica, né, para poder ser E entendida em escapar, né? vários É verdade, havia que ter um jogo de cintura, né, muito grande, assim, para você driblar a eventual má vontade, né, dos censores. A censura sempre é uma coisa triste, né? Seja ela qual for, né? e a liberdade de expressão, né, da arte. Por mais razões que você possa encontrar e tal, né, do ponto de vista ético, moral, não sei o quê, a censura é uma prisão, né? É uma forma autoritária, né, de lidar com o outro, né, com a outra pessoa, né? Censurar é uma coisa triste. Então, é sempre ruim, mas a gente conseguia, por meio de artifícios no uso da palavra, ou no uso da encenação propriamente dita, né? Fazer com que esse processo não fosse tão doloroso. Às vezes a gente até se divertia, porque
era trocar uma palavra por outra, resolvia tudo. É uma bobagem, né? É, às vezes perdia o sentido, né? Mas aí ficava mais engraçado, porque as pessoas percebiam, foi cortada uma palavra aí, né? O cara não ia falar essa frase desse Sim. jeito, né? Mas enfim, aí eram as artimanhas, né? Que eram E o o Teatro de artista. Comédia do Paraná, Como começa por aí? O Teatro de Comédia do Paraná. o teatro de comédia anterior, né? Ele tem uma existência bem anterior ao paiol, ele é da década anterior, da década de 60. O teatro de comédia do Paraná, em Uhum, meados dos anos 60, ele começou a funcionar sob a direção do Cláudio Correia Castro, que veio morar em Curitiba para formar o teatro, junto com o Paulo Goulart, Anicete Bruno, e fizeram um trabalho magnífico, né? Que teve uma geração inteira que aproveitou, fez curso de teatro, tinha o curso permanente de teatro, que era equivalente a uma formação de nível superior na época. Enfim, foi um momento brilhante. Depois terminou, acabou o teatro de comédia, encerrou a atividade e retornou anos depois, né? É, com essa depois da Terra de Todas as Gentes. Eles começaram a remontar outra vez o grupo permanente ali do teatro de comédia. Eu não tenho bem certeza se até hoje ele está funcionando, mas mas estimo que essa peça foi um marco, né, desse retorno. foi um marco. E você veja, havia um respeito tão grande pelo trabalho que tinha sido feito antes, né, pelo Cláudio Correia Castro, que quando eu, o Aderbal e o Sale Voluquita estávamos com essa peça do Terra de Todas as Gentes já escrita e planejada, nós fomos até São Paulo conversar com o Cláudio para ver se ele topava fazer a direção geral do espetáculo. Infelizmente, ele estava fazendo uma novela e daí não dava. Não dava, mas ele, nossa, nos recebeu Sim. com grande emoção, assim, foi um momento maravilhoso, assim, de encontro, né? E, e deu sorte para o espetáculo, porque praticamente abençoou ali a peça e a gente veio para Curitiba com toda a energia carregada para montar aquele espetáculo, mesmo eu sendo um menino, um principiante na época, né? E o Aderbal já um profissional mais maduro, mas que também não tinha uma experiência teatral, uma bagagem teatral assim anterior, né? Exceto a Cidade Sem Portas, que nós tínhamos feito juntos, né? Foi um ato de coragem mesmo. A gente não tinha medo. Era impressionante, não tinha noção do que estava, na verdade, E fazendo. se a gente pensar que coragem tem a ver com o agir do coração, né, fazer Tem, com o coração. é passional, né? Você vai É, pelo pulso e vai fazendo, e às vezes tecnicamente você não tem recurso para resolver uma coisa, mas vai na raça mesmo, e sabe? vai aos pouquinhos, né, Vai, resolvendo no vai, decorrer, né. vai fazendo até acertar e assim acaba realizando, né? Que é o principal, né? A realização é o que resolve tudo, né? A mensagem fica completa e as pessoas são capazes de decifrar aquilo que você jogou no palco.
sim. E no caso, assim, a publicidade tem a ver com essa interface do simbólico com o real? Como que você vê isso? Olha, a publicidade já é uma arte bastante funcional, né? Ela sempre tem o objetivo de vender alguma coisa para alguém. Ou é um produto, ou é um serviço, né? Ou é uma ideia. Certo. Existe a propaganda política, por exemplo, né? Existe a propaganda de um serviço telefônico, ou existe a propaganda de venda de um sabão em pó, né? A propaganda sempre é funcional. Ela está construindo marcas para vender coisas, né? Ou marcas que vendem determinadas coisas. Essas marcas são construídas pelo discurso dos próprios produtos, né, dos próprios serviços, ou por meio de analogias, símbolos, né, linguagens simbólicas que envolvem aquela marca numa atmosfera, né? Ela gostaria de significar tal universo. Então, eu lembro, por exemplo, de marcas de cigarro que se apropriavam do mundo do esporte, da ação, né? Como se tivesse alguma coisa a ver o esporte com o cigarro, não A tem lei de Gerson, absolutamente né. nada, é totalmente fora de propósito você associar cigarro com esporte, mas eles faziam assim, E a né? questão da lei de Gerson também, né, A lei que de surgiu. Gerson, o levar vantagem, É, a popularização de certos conceitos assim que estão muitas vezes no subconsciente, né, ou no imaginário do brasileiro, do público em geral, né, e afloram de uma maneira, vamos dizer, sintética, né, na forma de um slogan, de uma frase muito repetida, né, que acaba. No caso do Gerson, foi uma pena, porque uhum. é um desportista de uma qualidade técnica assim impressionante. Eu vi o Gerson jogar várias vezes e, e era considerado o mais completo jogador de meio de campo do mundo na época, Foi um né? erro de interpretação, né, inclusive. Infelizmente, por ele ter esse aspecto de ser fumante, né, Sim, ele foi escolhido para fazer essa campanha. E, e ficou marcado por isso, né? Ficou carimbado por causa dessa campanha, né? Porque ele entrava com o cigarro dizendo que, como todo brasileiro, eu também gosto de levar vantagem em tudo, né? O levar vantagem passou a ser a chamada lei de Gerson, né? Todo é, mundo aí associou. a lei de Gerson, e ficou marcado por esse fato. Agora, isso não desmerece absolutamente nada do que ele fez em campo como jogador de futebol, que foi um esplêndido jogador de futebol. Eu sou apaixonado por. Hoje não mais, mas já fui muito apaixonado por futebol e eu gostava de ir ao jogo, ir ao campo, gostava muito de assistir as partidas. E quando mais moço, né, e garoto, assim, gostava muito de jogar. Então, era uma referência importante assim do futebol brasileiro na época, né? O Gerson, e, enfim, o futebol. E como a palavra também, ela tem os 2 lados, é fio de navalha, né. Ela Ah, pode, fazer gerar coisas, como também pode matar, né. O quanto a sem gente tem que dúvida, ter esse cuidado, né. sem dúvida nenhuma. Você veja a publicidade da mesma maneira que ela construiu grandes marcas de, de cigarro, por exemplo, né? Ela foi responsável pela maior campanha antitabagista que já se fez, talvez no mundo,
que foi a campanha antitabagista feita aqui no Brasil e que começou aqui no Paraná, aqui em Curitiba, com um evento chamado Dia Antifumo. O Dia Antifumo foi uma campanha de propaganda com pouquíssimos recursos financeiros, assim, mas com algum apoio de veículos, que propunha que num determinado dia as pessoas, mesmo os fumantes, não fumassem, né? E foram pessoas para a rua com cinzeiros, né? Quem aparecia fumando, a pessoa ia ali, entregava o cinzeiro para ele apagar o cigarro, e virou e quando apagava o cigarro, todo mundo aplaudia. E isso se tornou um fato nacional, né? Um fato nacional. A partir daí começou a ser veiculado modestamente, assim, humildemente, uma outra peça de combate ao fumo e tal e tal. Aí nós já estávamos no governo do João Figueiredo, era o presidente da República, foi o último presidente da ditadura, né? E ele estava fazendo uma viagem pelos Estados Unidos e acabou tendo um infarto. Ele era um fumante inveterado. O João Figueiredo vivia fumando, né? E aquele fato repercutiu no mundo inteiro, saiu na primeira página de todos os jornais do mundo, e do Brasil nem se fala, né? Aí foi publicado um anúncio criado aqui em Curitiba, era um anúncio de página inteira nos principais jornais do país, com a imagem do presidente, né, do João Figueiredo fumando, e o título era "Pare de fumar, presidente". Ele tinha acabado de ter um infarto, o jornal inteiro falava do infarto, da operação, das safenas, não sei o quê. Então foi uma coisa de um impacto tão grande que dali para frente é, a, o cigarro foi começando a ser combatido por meio de ações de propaganda, depois pelo Ministério da Saúde, depois por legislação mesmo, que tirou do ar a propaganda de cigarro, até a, a estampa na embalagem das doenças que o cigarro causa, né? Tudo isso é propaganda. Né? Tudo isso é recurso, ou é propaganda ou é contra-propaganda, mas no caso é, é uma propaganda de advertência, né, ao fumante. A mesma coisa se fez com o álcool, né? O álcool tinha grande participação no mercado publicitário, e foi proibida, né, a propaganda de bebidas alcoólicas por meios de comunicação de massa, né? E essa advertência, né, faz mal à saúde. Enfim, E a da mesma publicidade está forma que ainda no teu dia a constrói, dia? da mesma forma que constrói, ela também É. transforma, né, comportamentos, Sim. ela modifica pensamentos, ela vende ideias, né? Por exemplo, outra ideia que surgiu aqui em Curitiba, e pouca gente sabe, né? É a ideia das eleições diretas, da volta das eleições diretas. A campanha Diretas Já foi criada aqui em Curitiba pela propaganda do Paraná, e o primeiro comício das Diretas Já foi realizado na Boca Maldita. O primeiro comício da campanha das Diretas Já foi feito na Boca Maldita. O diretor de arte que fez as camisas amarelas daquela campanha, que fez o "Eu quero votar para presidente" em verde, escrito no peito, Uhum. é um diretor de arte que trabalhou conosco aqui e está aí, mora em Curitiba, o Bira Menezes. Ele trabalhou em parceria com o Hernani Buchmann, com o Sérgio Mercer, enfim, com grandes publicitários que fizeram com que essa campanha adquirisse a dimensão que adquiriu, Antônio Freitas, enfim. Foi um momento brilhante assim, da propaganda paranaense, né?
mas da propaganda em geral, eu acho, né? Porque acabou motivando uma nação inteira a vestir a camisa das diretas e a trazer de volta as eleições diretas. Você fez um livro, né? Então, tudo isso é extraordinário, né? É uma coisa fantástica. Eu trabalhei a minha vida inteira, mesmo fazendo arte, né? Artes em geral. Eu trabalhei a minha vida inteira profissionalmente como publicitário, como redator publicitário, como diretor de criação, com grupos de talentos extraordinários que nós sempre tivemos aqui no Paraná, né? E foi o que, na verdade, garantiu a minha subsistência, porque não havia como sobreviver de arte. A arte só servia para perder dinheiro. Você não ganhava um centavo fazendo arte. Nunca foi naquele momento ali, não era a melhor coisa para um cidadão fazer, né? Era sempre algo gauche, né? Fora do percurso de qualquer pessoa que quisesse ter uma estabilidade financeira, que não havia como ser remunerado. Simplesmente não existia isso, né? Você trabalhava porque gostava, fazia música porque eu gostava de música, não porque eu tivesse uma plateia capaz de me sustentar, né? Não tinha. Mas é para alimentar a alma, né? Porque a arte Lógico, é o expressão do o humano, né? coração ficava vivo, eu conseguia depois ir trabalhar em outra coisa que me Sim. garantisse o sustento, né? É, e eu acredito agora com o Festival da Palavra, a palavra ela vai ter também os holofotes, né? Como teve o teatro, teve a música, né? Todos os holofotes, e acho que nunca foi tão importante, sabe? Porque há uma dissonância generalizada, assim, né? Não sei se é um fenômeno pós-pandêmico, ou é geracional, eu não sei direito. O fato é que as pessoas estão, essas gerações novas estão mais voltadas para si mesmas, né? Cada um para si mesmo. Uhum. Há um egoísmo generalizado, assim, uma espécie de avareza, né, com relação a qualquer coisa que pertença, né, à pessoa, ela não quer repartir, né? Então, Eu tinha uma ideia muito grande, assim, posso ser idealista, mas era pós-pandemia, seria um marco de uma mudança de paradigma da competição para a cooperação, porque seria, todos têm que se reerguer, né. seria o momento apropriado, né? Eu acho que a palavra é um instrumento para para estimular a cooperação, né? Sem Eu acho que dúvida. a palavra sempre será um instrumento, né? A gente não pode nunca achar que a palavra tem qualquer hegemonia. Ela só tem hegemonia quando ela se torna um instrumento de poder, né? Então, é o poder da lei, é o poder do. Né? Aí tem várias. A palavra é usada assim para estabelecer regras, né? Fora isso, né? A palavra pode ser sempre um instrumento de transformação e de mudança. Sem dúvida. E ao seu ver, o que o Paulo Vítola faz a diferença para nos ajudar em sustentabilidade humana e social a co-criar esse novo futuro pós-pandemia? Vou continuar acreditando no ser humano, né? Sim. Porque é inescapável, né? Eu sou um ser humano desde que eu nasci. Eu tenho que acreditar cada vez mais no ser humano. Eu tenho filhos, eu tenho pessoas que eu amo, né, na minha vida, e
E acho a vida uma experiência fantástica, né? Por mais dolorosa que seja muitas vezes, por mais que a gente tenha que passar por momentos de sofrimento, né? Sempre tem um Hum. dia que amanhece bonito, né? O ipê está florindo, amarelo pela praça e passa uma menina e começa tudo a ganhar vida outra vez e as coisas se renovam. E eu acho que tem salvação. A salvação é por meio da beleza. Não há outra maneira de salvar o mundo senão pela exposição da beleza. A beleza que é inerente à vida, né? Está dentro dela e pode ser expressa de tantas maneiras pelo homem, que é um ser tão dotado de qualidades tão grandes, né? Tão grandes quanto os defeitos, mas tão grandes que ele vai superar, porque a beleza vai vencer. Não tem a beleza é invencível. Que joia. E daí, no caso, assim, para a gente entrar em contato contigo, como a gente faz? Deixa os teus contatos. Então eu tenho um e-mail, né? Meu e-mail é bem simples. paulovitola@paulovitola.com.br. Muito Sim. simples, tá? Se você quiser ficar com o meu WhatsApp, é 41999872006. E também nas redes sociais a gente te encontra. Às vezes, eu hoje estou um pouco afastado, estou meio relutando assim de retornar às redes sociais como produtor de conteúdo. Ou eu estou achando que ela ficou um espaço muito poluído e muito monitorado e muito. A gente virou um algoritmo ali, né? Ah, As mas você tem muito para pessoas. contribuir com as tuas experiências, com tudo que a gente conversou até agora. Mas então, eu até gostaria muito, sabe, de ter esse, esse apreço que eu já tive, né, pelas redes sociais no começo, e depois fui perdendo um pouco o encanto, assim, o encantamento, né, por isso, e, e acabei deixando de lado. Quem sabe eu volte, é uma questão de momento, talvez, né? Eu gostaria de poder estar mais em contato com as pessoas no Face, no Instagram, enfim. Ótimo. E entre as muitas mensagens que você já nos deu, que mensagem que você nos deixa para os nossos telespectadores? A mensagem é: acreditem na beleza, percebam a beleza que há por trás de todas as coisas vivas, todas as coisas que estão aí no mundo. Elas não têm só o feio para mostrar, elas têm coisas belas. E as produções humanas também são assim, né? No que o homem produz de beleza está a salvação de toda a humanidade. Perfeito. Olha, eu adoraria, ficaria conversando contigo mais uma hora, assim, muito joia. Que bom, foi Mas eu ótimo. te agradeço muito de coração, né, a generosidade que você teve para compartilhar conosco todo esse conhecimento. Imagine, foi um prazer, uma alegria também estar com você, com todos, né? Fiz uma mensagem, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha-se suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes fazem os seus hábitos. E mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam seus valores. E os valores positivos tornam-se um destino. Palavras de Gandhi. Muito E bem, se você lindo, né? Se muito. você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e quer que esse programa continue,
desenvolvendo a sua missão de vida, escreva para saudeconvida@gmail.com, respondendo no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia. E assim será o nosso alquimista do agora ser entrevistado por mim, conto sua história de vida, assim como Paulo Vítor. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço muito de coração os e-mails carinhosos e a audiência de todos vocês, e até o nosso próximo programa. Namastê.